Boa noite, boa tarde, bom dia para quem chega junto com Democracia. Bem-vindos ao episódio 13 da nossa sala Conexões Democráticas, uma conversa sobre política tendo como sentido a liberdade. Eu sou Mauá e estou em São Paulo. Quem está por aí? João Iuge, de Alto Paraíso. Severino, estou em Alto Paraíso. Rafael, estou em Lima Duarte. Fernando, estou aqui em São Paulo. E o João, repita, João, por favor, que a gente acabou não pegando aqui a sua João Iuge, de Alto apresentação. Paraíso, Goiás. Goiás, maravilha. Pois é, nós estamos aqui para uma continuidade de uma conversa que já tivemos na sessão 11, sessão 12, partidos políticos, sistema representativo, presidencialismo, parlamentarismo, Câmara dos Vereadores, não Câmara é isso que está aqui à minha frente, Câmara dos Vereadores, e essas configurações de eleições que têm nos trazido algumas dores de cabeça, né? Então, é importante a gente saber como é que isso funciona. E hoje nós temos aqui uma experiência também do João Silva e também do Fernando Domingues. É um prazer também tê-los aqui pela primeira vez na nossa sala. E, Severino, por favor, faça aí as honras da sala. Vamos apresentar este contexto para que a gente possa fluir a partir daí nesta nossa conversação. João é um amigo aqui de Alto, ele fez ele teve essa experiência do primeiro mandato coletivo eleito no Brasil, né? Que foi aqui em Alto Paraíso de Goiás. E, inclusive, eu era bem crítico à iniciativa no começo, não acreditava muito, achava que eles iam ser corrompidos pelo sistema, que não adiantava. E foi tão exitoso que de crítico eu me tornei um entusiasta da ideia também e acabei de me eleger num outro mandato coletivo, permacultural, né? Que a gente vai bem. O João agora foi candidato a prefeito e ficou, não ganhou o pleito. Teve uma boa mas votação, né? Muito pouco atrás teve foi uma eleição disputadíssima. E aí o João pode complementar o que eu estou falando aqui. Valeu, você viu, muito legal. Está escrito João Silva, mas Não ouvi, João. Vamos tentar novamente. Fala um pouquinho mais perto aí. Feliz de você ter entrado no pós-mandato. Eu lembro da primeira reunião que a gente fez. Você era totalmente descrente assim, de ter entrado. Muito bom. E a gente montou esse projeto do mandato coletivo muito com o propósito de tirar os partidos dos espaços de decisão, né? Então, a intenção era fazer um coletivo que teria caráter deliberativo sobre o voto do vereador, formalmente eleito, que fui eu nesse primeiro mandato, e pessoas que não estavam ligadas a partidos. Só eu que me filiei por ser obrigatório, mas também sem nenhuma ligação nem financeira, nem ideológica com o partido, né? Então, o mandato coletivo surgiu com esse propósito mesmo, de aos poucos ir ocupando esse espaço que está dominado pelos partidos políticos e começar principalmente nos municípios, né, onde a interferência partidária é ainda menor. A partir do Estado, a interferência dos partidos já é bem mais complicada, apesar de as executivas estaduais terem poder sobre as municipais, ainda a interferência é menor. Ô, João, deixa eu fazer uma pergunta. Quando você fala não ter relação ideológica ou não estar vinculado a partido, compreende-se, vamos dizer assim, o eleitorado, as pessoas que votam compreendem isso? É uma coisa que... Como é que a ideologia fica se você fala que não está ligado a questões ideológicas? Como é que se explica isso para as pessoas? A gente está ligado a questões ideológicas, mas não a ideologias partidárias, né? Partidárias, perfeito. Partidárias. Okay. Ligados principalmente aos partidos nacionais, né? Porque as agremiações políticas, elas existem, a gente precisa delas, mas essa obrigatoriedade de estar vinculado a uma entidade nacional, que precisa de 500 mil assinaturas em 2 anos, cada uma é um processo longo no cartório, que só quem tem muito dinheiro consegue criar um partido, esse que é o problema, né? De obrigar a estar vinculado com esses partidos. Então, por isso o mandato coletivo, para colocar
na decisão dos votos da Câmara pessoas que não estão vinculadas ideologicamente a um partido, estão vinculadas a uma ideologia e ao eleitorado. A maioria do eleitorado aqui, não, principalmente na cidade do interior, não tem tanto essa coisa de partido, né? Vota na pessoa mesmo. Ah, tá. Legal. Tem a cobrança pessoal, né? Você vai na casa da pessoa. Eu gosto muito da dinâmica da política do interior. A experiência, ela é de conversação mesmo. Vai trocando ideia, vai vendo ali, vai visitando, tomando um café, falando de política. Durante o mandato, todo ano, a gente fazia a prestação de conta com um panfleto, com a prestação de conta do trabalho do ano, de casa em casa. Falava um por um. Isso que é o mais legal do trabalho do vereador aqui. E essa rede que elege, né? É essa rede que se forma, esse capital social, se a gente usar a expressão, capital social acontece mesmo, né? Nessas ligações. Muito bom. Se formam os partidos, né? Os partidos informais se formam, a gente precisa deles, porque são as agremiações, os grupos de pessoas. Mas o partido que a gente é contra é o partido formal, né? O obrigatório lá do TSE, que precisa das milhares de assinaturas. Entendi. O Fernando, já que nós estamos entrando, me parece que nós estamos entrando nessa questão de como é que se estabelece um partido. Você, no nosso esquenta, você falou alguma coisa sobre Portugal ter partido, Brasil não ter partido. Como é que você vê essa história? Você que tem essa experiência aí de morar em Portugal e de certa maneira, lidar com essa democracia portuguesa, né? Portugal é uma democracia, uma experiência democrática muito forte, né? Bom, muito prazer estar com vocês aqui hoje. Só para contextualizar, eu vivi agora no último ano e 5 meses lá em Portugal, né? Acabei de chegar de volta aqui ao Brasil, faz uma semana. Então, assim, estou com uma experiência, é muito interessante perceber o contraste da experiência da política em um país democrático, efetivamente democrático, e segue as regras democráticas, e semipresidencialista, né, ou semiparlamentarista, se quiserem, que em Portugal, com esse regime presidencialista que nós temos aqui, né? Uma coisa que é importante, eu acho que a gente perceber o contraste das coisas, né? Porque no regime onde você tem um parlamento forte, o parlamento tem poder, os partidos é que têm o poder, né? Então, quem detém o poder é o partido, são os partidos. Então, os partidos, eles representam uma parcela do pensamento da população. Ele é definido pelas bandeiras e pela linha que ele traça do seu programa, né? Então, o partido lá em Portugal, e creio que em muitos outros lugares também, tem um programa, e esse programa é claramente diferente do partido B, do partido C, do partido D. Ou seja, o partido, de fato, representa uma parcela de um grupo, de uma parte, né? O partido já vem de parte, que é a população, que representa a população, de uma linha de pensamento, de posições políticas, de posições sobre a vida, sobre as questões de como se deve governar. Então, tem o seu programa, é isso que é importante. O programa é uma coisa, de fato, reconhecida, valorizada, e as pessoas escolhem os partidos, porque você não vota na pessoa lá. É diferente daqui. Aqui, por isso que dá para fazer isso que o João estava falando, que não está nem aí para partido aqui no Brasil. O cara, nos municípios, vota na pessoa, que todo mundo conhece. Nos municípios menores, principalmente, todo mundo se conhece, sabe quem é quem. Independente do partido que a pessoa aqui está afiliada, você vai votar no que é meu amigo, que eu gosto, o cara é legal, eu já conheço ele. Então, você vota dessa forma. Lá não, lá você não vota na pessoa, você vota no partido, né? São listas fechadas, tem um distrito, então cada representante parlamentar vem de um distrito, tem uma fórmula lá para distribuir as cadeiras dentro daquele distrito, né? Que é função muito da população que tem ali. Então, como você vota em partido e não vota em pessoas, o partido tem que
representar e defender as ideias que ele está trazendo para a população. Então, você escolhe aquele programa que você mais se identifica. E como você tem um trabalho parlamentar que é representado dessa forma, então os partidos representam, de fato, diferenças ideológicas e posições políticas muito claras, né? E como você, para governar, precisa fazer uma coalizão, você precisa ter maioria, né, para um partido formar um governo, eu acho que é muito representativo. Se vocês viram lá aquele seriado do Borgen, muito, eu acho que representa muito o que de fato é, né? Quem não viu, recomendo, tem no Netflix, Borgen, que é sobre a política na Dinamarca, que é um regime também muito parecido com o de Portugal. Português. Porém, onde se percebe claramente que qualquer decisão, você precisa fazer uma negociação, né, entre partidos. Então, e os líderes partidários têm peso grande, aqueles que são os representantes, né, os líderes que estão, não só presidentes do partido, mas os líderes que estão no parlamento, eles têm um peso muito grande. Então, existe a negociação entre as várias posições para se chegar a não vou dizer um consenso, mas chegar a posições claras que podem ir para uma votação, né? Isso faz com que as pessoas todas conversem na rua. Quando você conversa sobre política, você conversa sobre as posições dos partidos. As pessoas referenciam-se, claro, tem pessoas que se destacam no partido e são referências, porém, sempre a referência principal das pessoas, em geral, do eleitor, é na posição política, que está defendendo A, defendendo B, defendendo C. Então, isso tem todo o espectro, né, da extrema, vou dizer tanto extrema, mas da esquerda mais do Partido Comunista, que seria a esquerda mais à esquerda, até os partidos mais à direita, que hoje agora tem partido populista lá, que chama-se Chega, que é um partido populista de direita. Né? Chega? Chega. Falar para eles, chega. Chega porque chega do establishment, chega do sistema. Como todos os partidos políticos populistas vêm com esse mesmo discurso, né? Contra o sistema e tal. Sim. Então, lá chega esse sistema, essa coisa toda. Chega disso. Chega disso. Então, isso, de certa forma, sempre fortalece os partidos, porque, mesmo para constituir o governo, né, o primeiro-ministro lá é uma construção, é uma negociação que consegue ter alguns partidos que são alinhados com ele, que já vão lhe dar a maioria no parlamento para se tornar primeiro-ministro, e, mesmo assim, não tem um cargo... Tem um mandato, mas ele pode ser demovido a qualquer momento se perder a maioria parlamentar. Então, como isso é uma forma de você governar que leva a ter que ter negociações. Então, o partido, desde a base, desde o pequeno município que elege lá o prefeito lá do município e a Câmara, lá tem outro nome, mas é uma Câmara de Vereadores, também é a mesma coisa. Como você escolhe por partidos, tá? Sai dessa questão, porque o partido no município ele é um reflexo do que é o partido nacional. É diferente como aqui, que você pode filiar qualquer partido, como o João estava falando, você filia em qualquer partido, porque o que vale é a pessoa. Não, lá o cara é filiado no partido que ele tem identidade política, ideológica, e, portanto, ele representa, vamos dizer, em um grau pequeno, lá dentro do município dele, o que é a visão da política nacional. Então, isto é uma forma que eu acho que traz um benefício muito grande em termos de que as pessoas, primeiro, conhecem quais são os partidos, quais são os programas que eles defendem, o que estão fazendo, as pessoas cobram, porque o cara começa a sai fora daquilo que o partido, que a posição que ele elegeu, tem uma fiscalização, vamos dizer assim, uma cobrança muito maior, isso tanto da imprensa como das pessoas em geral, dos analistas políticos e tal.
Então, é uma coisa muito diferente. Aqui não tem identidade ideológica, as pessoas se filiam no partido por conveniência, ou se filiam no partido porque vai ter um interesse específico representado, ou filiam no partido porque vai ter mais dinheiro, ter acesso a mais recursos. Então, o cara não tem um... Tanto é que se perguntar aqui eu acho que são 36, 34, 36 partidos que nós temos aqui, e você começar a perguntar as diferenças ideológicas e programáticas entre esses partidos, eu duvido que tenha alguém que consiga definir claramente. Qualquer pessoa. Certo? Você fala, bota os 30 partidos aqui, fala qual é a diferença entre esses partidos. Ok. Então, acho que isso é uma questão importante que a gente tem que perceber. Eu só, antes do João falar, eu queria falar assim, Luiz, você que está chegando agora, Luiz, por favor, o que você acha de tudo isso que nós falamos até agora? A sua opinião, por favor? Você está falando de onde? Quem é você? Quem é você? Está afiliado em qual partido? Bom, você já acendeu um cigarrinho de palha aí também, né? Bacana isso, hein? O pessoal tudo fumando um cigarrinho natural, bacana isso. Muito bom. eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês põem a gente numa frente. Eu sou Luiz de Campos, estou falando aqui do Butantã, São Paulo. Butantã, cara, você está no Butantã, você vai receber a vacina logo, então? Mais rápido, mais rápido. Eu estou mais perto da vacina do que a maioria, né? Agora, que baita sacanagem, hein, Mauá? Acabei de entrar aqui. Pois é. Mas é para isso mesmo, é para quebrar logo e já entra com tudo, entra com seu bom humor, com sua alegria, bacana demais. O Fernando está fazendo aqui uma belíssima explicação da questão que ele viveu em Portugal, como é que funciona lá, fez um belo... Vou me integrando aí. Vamos integrando. Fernando, o João estava querendo falar ali. João, por favor, João, eu interrompi. Fernando, obrigado, Fernando. Vai lá, João, manda ver, completa aí. Quando a gente fala da questão dos partidos, assim, eu vejo que no Brasil, nos partidos brasileiros, o maior problema é o acesso, né? Quando a gente tem um projeto para o município, a gente consegue ocupar um diretório de um partido e lançar uma candidatura dentro de um projeto, dentro de um programa. Agora, se a gente cria um programa para o Brasil, como é que a gente vai fazer? Esse acesso é barrado, né? E aí o Fernando falou da Dinamarca, e eu lembrei de um lugar na Dinamarca que tem a Groenlândia. Para mim, assim, é um modelo de estruturação política, né? Lá é, de fato, federalista, né? Porque é uma província da Dinamarca, mas é uma província que tem autonomia para tudo, inclusive legislam até sobre o próprio subsolo, né? Não vejo isso em lugar nenhum outro do mundo. E lá, para fazer um partido, se você tem um grupo político que tem um projeto para lá, cerca de 1.000 assinaturas, se não me engano, para criar um partido. Então, é acessível. Se você tem um grupo político, tem um projeto para o país, você consegue formar um partido e formalizá-lo na eleição, né? Esse que é o problema que no Brasil a gente não tem. A gente consegue no município, mas para o país é uma coisa quase impossível, a não ser que você tenha muito dinheiro, né? Agora, o que eu queria jogar para vocês, assim, aproveitando um pouco a conversa, a gente que está preocupado com a democracia, com a sobrevivência, né? No Brasil, a gente está preocupado com a sobrevivência, não é nem com a inovação, né? É com a sobrevivência da democracia. A gente gastar energia com esse tema do partido, vocês acham que vale a pena? Assim, qual que é o sobre isso? Quer dizer, vocês conseguiram hackear o sistema, né? Você, o João e o Severino fizeram candidaturas usando a estrutura do partido, mas sem nenhum vínculo, né? Nenhum vínculo mais formal. Ou seja, eu estou entendendo que é possível a gente fazer isso e disseminar isso. Ou seja, qual que é a necessidade da gente se preocupar também com essa questão formal dos partidos, se está muito fora do nosso alcance, né? Se a gente pensar em questão estadual, questão nacional, é muito fora do nosso alcance, enquanto que no municipal, com essas pequenas experiências, a gente consegue. Agora, a ponto isso, a gente consegue também propagar, né? Replicar no país, né? E se isso realmente tem efeito. Essa é uma questão que eu quero jogar para vocês aí. Maravilha.
Maravilha. Quem vai falar sobre isso, hein? Quem vai falar sobre isso? Vamos lá. Eu só queria chamar a atenção, porque durante essa conversa toda aí que o nosso querido Fernando trouxe, me vem muito essa questão do parlamentarismo e do presidencialismo e deste poder quase absoluto que tem o presidente no país para fazer este monte de coisa errada Então, aproveitando isso, se alguém puder falar um pouquinho sobre isso, parlamentarismo no Brasil, presidencialismo, e também essa coisa de hackear o sistema. Isso é muito importante, né? Vocês conseguiram. Isso é muito bacana, ter essa possibilidade. A gente conseguiu no município, né? Agora o grande desafio é chegar no estadual, no federal, né? Porque para lançar um programa de governo por um grupo político sem ter essa estrutura, esse que é o ponto, né? É o desafio. Eu vejo que se no futuro a gente pode conseguir. Até foi uma reflexão que me veio assistindo o outro Conexões Democráticas anterior. No futuro a gente consegue acabar com os partidos. Vai chegar um momento que a gente vai conseguir as candidaturas avulsas e ter acesso por aplicativos. Até foi o Augusto que comentou dos aplicativos, de ter Tem. mais direta, mais próxima, a institucionalizar. Né? Eu vejo que é uma tendência. Mas ainda tem um outro desafio depois, que a gente derrubar os partidos e tivesse acesso direto aos grupos políticos de fato, né? Que são esses movimentos de massa, né? Esse inconsciente coletivo, tanto da esquerda como da direita, que se manifesta muito, que são aqueles movimentos que é qualquer coisa em nome da causa. Então, não são movimentos racionais, são movimentos quase que espirituais, né? Que vem aquela onda lá e leva a boiada, tanto na esquerda como na direita, né? Se a gente consegue ter um grupo coeso, ideologicamente, coeso, financeiramente, para estruturar, para conseguir que ganhe, que tenha empreendimentos conjuntamente, que tenha por sua estrutura para fazer uma campanha e ocupar o poder público, ainda resta esse terceiro desafio, que é essa parte mais emocional, mais espiritual mesmo, dessas ondas que são manipuladas, né, pela grande mídia, pelo grande capital, através dos investimentos, direcionando editais, né, para fomentar mesmo essa polarização. Essa é a pergunta que eu estou quebrando a cabeça para responder, que eu jogo para a roda. Como que a gente vence, né, esses comportamentos de massa? Porque mesmo superados os partidos, uma hora vai chegar isso. E a gente vai ter que enfrentar essas ondas, né? Esse é um assunto delicadíssimo também, por conta dessa questão da mídia. Quando a gente fala de grande mídia, de manipulação, hoje a gente talvez esteja vivendo, assim, do ponto de vista da grande mídia. O que seria a grande mídia hoje, se a gente for pensar, né? Os jornais, o Folha de São Paulo, a grande mídia é o Facebook. Os algoritmos, as pesquisas. Eu uso o DuckDuckGo, eu não uso o Google, não. Eu uso o quê? Eu não entendi. DuckDuckGo é um pesquisador, um buscador que não rastreia os seus dados. Olha, interessante. Depois põe um link para nós aí, tá? Maravilha. Então, gente, essa questão da grande mídia, neste momento que nós estamos vivendo, faz sentido a gente ainda falar de grande mídia no sentido de que a grande mídia está manipulando, porque o que eu vejo neste momento, pelo menos, é que a mídia grande, se a gente considerar a grande mídia Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Rede Globo, o que mais seria a grande mídia, se a gente for pensar? Essas mídias estão com a ciência, estão... eu não quero fazer uma mistura aqui, estou mudando um pouco, mas é que o assunto é tão importante para este momento também, já que a gente une essa coisa dos partidos, do domínio da narrativa através das mídias, a gente está hackear isso e olhar isso de que maneira, né? Como é que a gente faz para ter um comportamento que, de alguma maneira, possa trazer uma democracia melhorada, uma democracia, construir uma democracia com o sentido da liberdade que a gente tanto propaga e tenta fermentar, né? Como fermentar isso? São questões muito, muito graves, e sair deste momento municipalista, do município, para o Estado e depois para uma coisa federalista é um desafio imenso mesmo, com relação a isso. Vou dar um pitaquinho aí, Mauai. Por favor, meu amigo. Não, eu vou pegar o gancho da sua primeira pergunta, se eu estou filiado a algum partido. Ô, louco, vai pegar lá no começo. Muito bem, você está filiado a partido? Não, atualmente não, mas tem a ver
eu estou pegando esse gancho porque tem a ver com o que você estava falando agora aí, vocês estavam conversando, o João acabou de falar também. Eu já fui filiado a 3 partidos. Olha, Eu comecei com o PDT, lá na redemocratização, eu já tenho idade para ter votado para governador na redemocratização, né? Aqui em São Paulo e tal. E eu entrei no PDT por uma questão, é isso que eu queria juntar nessa história. Eu era militante da Juventude Socialista. Então, aqui em São Paulo, a composição política que foi feita, tal, o Roger Ferreira, que era um dos líderes, né, desse núcleo socialista, esse foi para o PDT e concorreu como governador. Então, eu primeiro estive no PDT, depois ele foi fundar o Partido Socialista, ele saiu e esse movimento que se juntava em torno dele se dividiu em vários partidos. Então, uma parte foi para o Partido Socialista, no primeiro momento eu também fui, mas imediatamente eu fui para o PT. E isso há muitos anos atrás, porque eu parei de militar há muito tempo nesse contexto partidário. E por quê? Ainda havia espaço nesse momento da redemocratização para grupos menores que se mobilizavam em torno de algumas ideias, eram, digamos assim, uma política mais comunitária, atuar de alguma forma dentro dos partidos. Eu, quando fui para o PT, por exemplo, eu fazia parte do tal dos independentes, que era uma das 500.000 facções que existia dentro do partido, né? E então eu naquele momento eu tenho essa visão agora daquele momento. No momento da redemocratização, a gente tinha a oportunidade de estar vendo formações de partido nesse sentido mais, digamos, político, da atuação política, em que você tinha várias, no caso do PT eram tendências, mas movimentos de vários tipos, tradicionais ou novos naquele momento, e que estavam se articulando e tentando construir uma visão política. Mas logo depois os partidos novamente tomaram essa forma que o João está dizendo, né? Essa coisa privatizada da política e etc., e seguiu. Mas, de qualquer forma, essa contraposição entre a política local e a política maior, global, né? Uma coisa para sair candidato a prefeito numa grande cidade, que não é o caso aí de Alto Paraíso, que vocês conseguiram até um trabalho muito legal. Mas de uma cidade grande, ou governador, ou presidente, ou senador, uma coisa assim, eu acho que passa um pouco por essa coisa básica da gente não fazer política na base, porque isso interfere completamente nessas outras instâncias, né? Quer dizer, a gente ainda, por mais que a nossa democracia, nosso sistema tenha um monte de falhas e seja manietado e cooptado, a gente ainda não, a gente tem aquela coisa cultural de que política é coisa ruim. Então, mesmo onde existem possibilidades de participação nos conselhos e assim por diante, nos conselhos comunitários, nos conselhos municipais, etc., a gente vê como não vou entrar nessa coisa porque já é coisa de político, enquanto na base mesmo não é, né? É uma coisa da participação cidadã. Então, tem essas duas questões que eu queria colocar aí, e até vocês estavam falando de inovação, estavam falando das candidaturas, as possíveis candidaturas coletivas e assim por diante, como foi no caso do Severino aí. Eu vi aqui em São Paulo uma coisa muito maluca. O Nabil Bonduc, um político tradicional, né, do PT, já foi ministro em mais de uma pasta e etc., já foi secretário em vários lugares. Aqui em São Paulo ele construiu uma candidatura coletiva dentro do PT. Quer dizer, era ele como cabeça, né, de chapa, digamos assim, que não é uma chapa, a gente sabe disso, é uma coisa meio hackeada ainda, mas ele não conseguiu se eleger para vereador. Ele saiu aqui em São Paulo. Mas você vê um político tradicional
que tinha uma candidatura que era uma candidatura coletiva de 5 ou 6 participantes e tal. Então, eu estou vendo essas coisas na base, eu estou vendo como uma coisa interessante, né? Agora, é como vocês estavam falando, o assunto é muito extenso, muito complicado e tal, mas o que me interessa é por essa questão de como construir a democracia, como construir a participação política a partir da base. Se a gente começar a pensar em presidente, para mim, já complica tudo. Uhum. Era só um pitaquinho para dar aí, só para... Eu vou aproveitar assim, só para tentar articular as conversas que rolaram, assim, sim, por exemplo, a questão da opinião pública, da grande mídia, dos partidos, da relação que a gente tem com a política, porque eu acho assim, no caso de Portugal, né, eu queria que o Fernando até me corrigisse, mas aqui a impressão que a gente tem é que em democracias mais consolidadas, como Portugal, Dinamarca e tudo mais, o parlamento é uma caixa de ressonância. Então, isso facilita a formação de uma opinião pública, porque os temas são agregados ali. Os temas importantes que interessam à comunidade estão agregados ali. E no Brasil, o parlamento ele como vocês falaram, é um espaço de privatização de recurso. De privatização de recurso. Ele não é esse agregador. Então, hoje, com essa política devastadora dentro do governo federal, o parlamento está eu acho que ressurgindo, né, de trazer esse tema ainda muito incipiente, né? A internet está meio instável, está me dizendo aqui. Mas estamos te ouvindo. Ela está muito instável, para usar, mas ela está ressurgindo, né? Ela está ressurgindo por conta dessa resistência necessária que está aparecendo na base, né? Que a gente vai usar esse termo também do campus. Então, assim, o parlamento no município, né? O João pode falar sobre isso e nos âmbitos, ele se ressente disso, né? Se ressente desse fato de que as pessoas que são eleitas, elas são eleitas para privatizar o fundo público, no final das contas, né? Ou seja, através do salário, porque os caras ganham. Por exemplo, aqui em Lima Duarte, o cara ganha 6 mil de salário. Onde ele vai ganhar 6 mil aqui em Lima Duarte? Onde? Ele roubar ou traficar. Ele não vai ganhar 6 mil aqui. Então, assim, é um espaço que o cara usa ali por 4 anos, eu faço meu pé de meia. Né? Eu faço meu pé de meia. Então, ele vai na onda, né? Ele vai na onda. Aqui o prefeito está dizendo para eu ir aqui e eu vou aqui. Porque o cara não tem dimensão daquilo ali, né? Não corrija aí, mas ele não tem dimensão da importância disso, né? Desse espaço de discussão, porque para ele é simplesmente um espaço de benefício. Ele está buscando benefício pessoal, né? Não acho que seja, alguém perguntou aí, não acho que seja questão do cara roubar. Não é isso. O cara não está roubando. O cara está buscando um privilégio, que no final das contas é um privilégio aquilo ali, está ali, né? Aquele de diferente. O cara chega lá e, pô, o cara é diferente. Pô, você está falando vereador, sou vereador. Quem é você, entendeu? Então, o cara é até popular, né? Tem uma coisa do popular que eu gosto de... O cara fica popular. Talvez não populista, mas é um reconhecimento daquela sociedade. Ele tem uma autoridade, ele tem um poder, né? Ele é o eleito, né? E ele vai lá no prefeito e fala com o prefeito: prefeito, estou precisando de um negócio aqui na minha comunidade. Ele fala: tudo bem, eu libero para você. Vai lá na comunidade e fala: o prefeito liberou, consegui liberar, não sei o quê. Quer dizer, tem um prestígio com a comunidade por conta desse trâmite que ele faz, né? Mas se reduz a isso, basicamente, né? Se reduz a isso, esse espaço. E eu acho que isso é importante no momento que a gente está vivendo, porque a gente está com esse ataque muito bem construído aí por essas redes
extremistas, né, que a gente chama de extremistas, né, que no bolsonarismo e tudo mais, que é um ataque contra a opinião pública, né? E você, ele é um espaço privilegiado para resistir a isso, né? A ponto de que, né? E aí tem trabalho também de tornar aquilo ali interessante, porque também a gente vai ouvir uma sessão da Câmara, né, João? Não sei se se aí em Alto Paraíso é a mesma coisa. Você vai ouvir uma sessão da Câmara, você dorme, né? Você dorme. Então, assim, também tem um trabalho também de construir. Lê ato inteiro, lê cabeçalho, lê rodapé de documento, moção de pesado. Então... Para espantar o povo. Tem um trabalho de inovação de dentro também, né, que precisa ser feito, né? Um trabalho de perceber também a necessidade de atrair a atenção das pessoas, né? E do jeito que Pegando o gancho que você falou, Rafael, da questão assim de dentro do município serem questões muito restritas, né? O vereador consegue liberar alguma coisa, uma máquina, um trator. Eu vejo que acontece muito dessa política ficar limitada, porque aqui no Brasil, até por isso eu mencionei o exemplo da Groenlândia, né? Aqui está tudo sequestrado no federal. Lá, por exemplo, eles legislam sobre o subsolo. Um partido com 1.000 pessoas, você consegue fazer uma articulação local para definir as políticas públicas para o subsolo. Aqui em Alto Paraíso, a gente tem requerimentos minerários, você já tem mais de 50 e é tudo federal. Sem ter um espaço no federal, a gente não consegue interferir sobre isso. Um exemplo, são muitas outras questões, né? Então, há uma centralização forte. Há uma centralização forte nesse sentido. Nós vivemos isso, então, que não dá poder para as coisas acontecerem lá no município. Pois é, mas olha só, se você pensa, eu acho que tem esse lado da centralização, mas por outro lado, de uma descentralização distorcida, né, no Brasil, porque a quantidade de municípios que nós temos, quantos desses municípios, quantos municípios no Brasil são autônomos, né, no sentido financeiro mesmo, de gerir a sua necessidade com o seu próprio recurso. Então existe também essa distorção, né, João? Eu acho que assim, a gente na verdade fica trabalhando no meio de uma confusão enorme. Só um né? parênteses aí, Rafael. Tem estado que não se mantém. Então, os antigos territórios, a maioria não se mantém. Vive com recurso federal, quanto mais município, né? O recurso fica todo na União e tem quase metade do orçamento é dívida externa. Ainda não tem a auditoria da dívida, também pega para todos os estados, para todos os municípios e está lá sequestrado no federal. Exato. Só aí nós temos um assunto, hein, gente? Só aí tem um assunto para começar outro programa e falar disso, né? Não, e aí para fazer um gancho com o partido político, qual que é a energia que o partido político gasta? É de detectar nesses lugares as lideranças para poder cooptar elas. Esse que é o trabalho delas. Porque os caras estão todos vocacionados para vocacionar. Por exemplo, você pega uma cidadezinha pequenininha, o cara vai ser... Qual que ele entra na política para quê? Para ser prefeito, para ser vereador? Começar a galgar posições para cima, né? De vou chegar no deputado, vou chegar no... E aí o deputado, é claro que ele está ali, vai se aproximar. Então, existe todo um movimento de subir e descer que faz com que permaneça a estrutura do jeito que é. É isso que eu acho que assim, essa estrutura que está muito mal montada, né? Assim, de autonomia, essa descentralização ser realmente autonomia, né? Porque não adianta nada você ter uma descentralização que não seja para você provocar autonomia, porque essa descentralização que é só criar feudos, que no final das contas é isso no Brasil, né? Você tem feudos, os partidos são eles criam os feudos deles. Eu assumi a prefeitura aqui, pronto, consegui, né? E aí tem toda essa questão hoje, essa discussão sobre fundo partidário, né? Cláusula de barreira, que é muito por isso. Os caras estão preocupados em se eleger porque, né? Você vê partido como o PSOL tá ameaçado de subir porque não vai atingir cláusula de barreira, né? Porque não
número de eleitores necessários para, quer dizer, vai precisar em 2022 atingir. Então, bom, deu uma confusão aí danada para... Rafael, você agora colocou um processo muito complicado aqui, Rafael. Você trouxe... Eu só compliquei. Mas foi legal. Como diria Chacrin, né? Eu vim aqui para complicar, não é para simplificar. Confundir, você veio para confundir, mas foi legal a confusão, bacana. Legal a sua confusão. O que o Rafael trouxe também, e o que está sendo colocado, eu acho que tem, de fato, concretamente, nós temos uma crise do sistema representativo aqui no Brasil, né? Então, na verdade, a representação, que aí também tem esse contraste, né? Estamos falando dos países europeus, lá existe uma representação, que é o que é uma caixa de ressonância da opinião pública das pessoas. Então, é um sistema representativo que representa uma parcela das pessoas, né, da opinião pública. Aqui não, aqui, como nós temos um sistema extremamente centralizado, né, na presidência e na distribuição de recursos, na centralização de verbas e de orçamento, tudo passa, de certa forma, a depender de governo federal. O sistema é um sistema desse tipo, ele já leva a você ter que, de fato, se organizar para aproveitar, né, para si, como é que o pensamento é como é que eu consigo me ajeitar dentro desse sistema, como é que eu consigo bordear a minha parte dentro desse sistema. Então, os partidos e toda a organização política aqui é feito nisso, certo? O cara quer ser ministro, o partido pede para ser ministro, pede para ter cargo em empresa pública. Não é porque o cara tem um projeto para a empresa pública, que tem um projeto para o ministério. Não, o cara vai lá porque lá tem um orçamento não sei de quanto, certo? Tem lá, o cara tem poder de distribuir aquela verba, e com isso, esse poder, ele dá o poder de cooptar nas pontas, né, até no nível do município, as pessoas, porque ele consegue distribuir aquela grana para o município ou não, ou fazer emenda. Então, isso, a forma como está a ser estruturada, essa ultracentralização que nós temos no governo federal, ela cria a situação para que nós tenhamos essa bagunça em termos partidários, essa bagunça em termos de organização política, onde as pessoas perdem a fé, desacreditam em todo o sistema. Aí você tem essa ideia de que todo político está lá só para roubar, só porque para se dar bem. Então, isso é a antipolítica, na verdade, né? E aí eu acho que essas respostas, tipo esses mandatos coletivos, é uma resposta no sentido de hackear mesmo, de tentar hackear esse sistema e trazer uma representação, mais genuína, vamos dizer assim, da base, que começa a se conformar, mesmo de algum grupo pequeno, mas ele tenta trazer ali algumas ideias baseado em discussões que tem ou querem, alguns projetos que querem levar para frente. Então, é uma forma hackeada, certo, de você se contrapor a isso. Porque acho que se a gente for ver em perspectiva, de fato, de construção democrática, né, a gente vai construir uma outra democracia, ou não representativa, que eu quero dizer, muito mais que contemple a base, que as pessoas... Porque política é a vida, né? Na verdade, não existe vida sem política. A vida comunitária é uma política, né? Não existe comunidade sem política, na acepção da palavra, certo? Daquilo que de fato é a política. A política, as pessoas veem muito a política como a questão parlamentar, essas questões que estão ligadas a isso, ao profissional político, e não a questão da convivência do dia a dia, né? da vivência em comunidade. Que eu acho que é essa questão que precisa ser resgatada, que de alguma forma o mandato coletivo é um hacker nesse sentido, certo? Onde você criar as possibilidades para que, novamente, as pessoas se encontrem, falem dos seus problemas, discutem. A questão é que, assim, é muito difícil você levar a coisa para frente com esse nível de centralização
com esse nível de controle sobre verbas, distribuição, dinheiro, mesmo que a gente conversa muito sobre desenvolvimento sustentável, que é muito isso que o Rafael trouxe de município não se sustentar, não tem como sustentar, porque também não existe essa outra visão de desenvolvimento sustentável centrado nas capacitações e nas capacidades que os locais têm, né? E nós falamos muito disso, de construir localmente, né? Dar o poder para as pessoas conquistarem esse poder de fazer, de poder se emancipar, realizando coisas por si mesmo, e não ficar esperando benesses, verbas, bolsas de tudo quanto é tipo, para poder sobreviver. Então, é uma coisa, essa centralização também, ela leva a essa desmobilização da base, né? Então, na verdade, nós precisamos virar isso de ponta cabeça, né? Essa pirâmide, você tem que virar. E isso é que a gente está se batendo. Agora, eu vejo isso, eu não vejo esse debate no país assim, certo? Não vejo vontade política para querer encarar essas questões de frente e poder pensar numa modificação que seja mais, de fato, representativa das pessoas e das posições que nós temos, né? Então, é um longo caminho, mas eu acho que a importância de trazer o debate de mandato coletivo e tal é de trazer essa discussão para a mesa, certo? Que é uma outra forma de tentar representar pessoas, projetos, interesses, enfim, né? É da vida, da política. Excelente, Fernando. Falou bonito demais, viu? Faz sua candidatura que eu vou votar em você, meu amigo. Você foi perfeito. Muito bom. Claríssimo. Muito obrigado, Rafael, pela pergunta também. A sua pergunta confusa, tá vendo que bacana? Você faz uma pergunta, a pergunta abre, negócio. Muito bom. Deixa o Severino falar aí. Severino, por favor. Um pouco em cima do que vocês trouxeram, principalmente o Fernando agora no final. O que eu vejo que é muito complicado é que, por exemplo, tinha uma visão tão clara quanto está começando antes de me colocar nesse papel de alguém política tradicional. Eu não tinha alguma vaga ideia da central, estava ou descentralização, de como está concentrado no nível federal, no âmbito federal. E agora que eu estou mais nesse lugar, eu estou vendo o tamanho da encrenca, como desmontar isso é importante e empoderar o local é importante, e ao mesmo tempo como você pode cair na armadilha de que para conseguir fazer isso tem que subir, tem que ascender na pirâmide e chegar lá em cima para desmontar a bomba relógio, que eu acho que é uma coisa um pouco irreal se a gente mantém a estrutura partidária do jeito que ela está agora, né? Ao mesmo tempo, tem isso, porque se a gente não faz isso, se não tem essa mudança nessa estrutura, e aí teria que ser de baixo para cima, mas é confuso ainda para mim enxergar como fazer isso, sabe? Mas a gente precisa que as pessoas deixem de acreditar que tudo de lá. E está assim, é meio tautológica a coisa. Está assim, está estruturado dessa forma, porque as pessoas acreditam que tem que vir uma autoridade, um herói, um salvador, para estender a mão e para fazer a coisa acontecer. Isso está há gerações rodando. Esse programa desse jeito aqui, né? Sei lá quantas centenas de anos. E como é que a gente desmonta essa armadilha? É isso que é a pegada. Eu estou aqui nesse lugar que o João estava falando, de estar sempre prestando contas para as pessoas, de querer estar fazendo essa ponte sempre, fazer a política ir para as ruas, as pessoas estarem junto e entendendo quais são os problemas da cidade. Isso é um passo grande para mudar isso. Mas toda essa estrutura
está por trás, que segura a verba que vai vir para o teu município, não for sendo alterada, não adianta. Não, tem alguma coisa que vai estar travando, né? A gente faz o que a gente consegue, mas tem alguma coisa aí de ter mais capital social, mais auto-organização da sociedade, e, ao mesmo tempo, ter essa guerra fria rolando aí. E aí eu entro até nessa questão da grande mídia, que eu enxergo a grande mídia nesse momento como um baluarte da nossa liberdade. Porque eu acho que essa polarização, aí eu acho que eu discordo de você, João, mas você não desenvolveu tanto o raciocínio para saber se realmente a gente discorda, que para mim é o que está acontecendo para criar essa polarização é justamente o que não é grande mídia. São do lado da esquerda, Diário do Centro do Mundo, Fórum, Carta Capital, Carta Maior e não sei o que mais, que colocam o pessoal da esquerda como os grandes libertadores, a galera que vai salvar do Bolsonaro em 22, que isso, que aquilo, que criou narrativa de golpe, que movimentou narrativa de golpe para isso continuar rodando aí e as pessoas terem um lugar de discurso do mártir, da galera do bem que foi tirada do poder para que a galera do mal entrasse aí. E, por outro lado, a gente tem essa galera do bolsonarismo totalmente doida de pedra que parasitou o WhatsApp e começou, através desse esquema de árvore no WhatsApp, a inundar a nossa área de fake news de um jeito que você não consegue mais conversar com você que está acreditando que a Terra é plana daqui a pouco. Eu não duvido que o meu irmão vai começar que a Terra ou meus irmãos vão começar a acreditar que a Terra é plana, porque discurso anti-máscara, discurso anti-vacina, estão falando, estão repetindo. Então tem um lugar aí, cara. Isso não é a grande mídia que está trazendo, isso é estratégia criada pelos populistas, refinada pelos Estados Unidos e mimetizada aqui pelo Bolsonaro e os acólitos dele, com sucesso, né? Com muito sucesso, e é assustador. Então eu consigo captar ainda alguém trazendo esse lugar de crítica a essa polarização e enxergando a parte democrática justamente no Estadão, na Folha, no Globo, que são a grande mídia, né? Cutucando aí um pouco esse assunto. Muito bem colocado. Senhores, nós temos aqui mais 10 minutos, vou tocar a campainha, orientando para a nossa finalização deste papo, que pode continuar na sequência, mas vamos aí, a coisa está bacana, um belo de uma contextualização neste momento. E João, por favor, fale mais alto, João, nós não estamos te ouvindo. Vou falar mais perto aqui. Opa, melhorou. Eu tinha falado de dívida externa, a maior parte é interna, mas são os bancos, são os mesmos grupos, mas ela está como interna, né? Eu tinha falado externa. Antes de dar a fala do Severino, muito legal o que o Fernando colocou, né? Essa coisa dos mandatos coletivos, de começar a oxigenar, assim. Complementando a fala do Fernando, eu vejo que assim, os mandatos coletivos no âmbito local conseguem oxigenar para que, daqui a um médio prazo, os parlamentos locais se tornem caixas de ressonância, né? Como é na Europa, como tem na Groenlândia, em outros lugares. Mas aí, quando isso acontecer, a gente vai fazer é tentar pautar o federalismo, porque a gente não vai ter dinheiro, porque o recurso fica todo no federal, né? Os governos municipais, mesmo sendo uma caixa de ressonância, não vão ter recurso e não vão ter competência legislativa, né? Então, aí depois que vai ser até mais difícil do que ocupar esses parlamentos locais para torná-los uma caixa de ressonância, né? Que ainda não conseguimos em Alto Paraíso, mesmo com o mandato coletivo, ainda tem chão até que se torne, né? Sobre essa coisa da grande mídia, eu refiro a grande mídia principalmente Google e Facebook, né? Tem todos esses atores mais antigos, a mídia televisiva, Estadão, Folha, mas principalmente Google e Facebook, né? A tecnologia que está ampliando cada vez mais o espaço e fomentando essa polarização, porque o Congresso são muitos deputados, muitos senadores, muitas pautas, não tem tempo para votar, é impossível votar. A quantidade de projeto de lei que tem engavetado no Congresso é impossível votar. Então, eles colocam pautas para desviar a atenção de questões como federalismo,
a dívida, a auditoria da dívida, né? E essa polarização que a gente tem que vencer, porque mexem com o emocional, e isso aí dá mais audiência do que falar de auditoria da dívida. Se fala de auditoria, eu fiz até um post, acho que deu 2 curtidas na minha página sobre a auditoria da dívida, assim. Aí se posta uma coisa sensacionalista, dá 100, 200, hein? Esse que é o desafio, assim, de depois tirar os partidos que eu tinha comentado também, da coisa, né, do emocional, desse incentivo, e junto com a grande mídia, também os editais, né, os investimentos internacionais que vêm, tem que atender determinados requisitos, já direcionam o discurso e a ação de tudo aquilo, para polarizar, né, entre esquerda e direita. Acho que era isso que eu tinha para acrescentar. Entendi, bacana. Ó, tem só uma observação sobre, na verdade, tentando juntar de novo, né? A gente está aqui com tantas coisas, né? Legal, legal. Mas em cima do que o Fernando falou, do que o Rafael falou, e etc., esse problema da questão, que é esse círculo vicioso que o Severino também se referiu, e um pouco o João, que é essa questão de a política clientelista, ela faz com que você, quando você chega à política formal, você se elege um vereador ou um prefeito, etc., você acaba reproduzindo isso para a sua própria, sempre para o lado do bem, né? Eu quero manter, eu quero fazer uma boa política, etc., mas para isso eu preciso estar no poder. Ou as pessoas com que eu estou coligada precisam estar no poder. E isso foi o processo que a gente viu do PT nos últimos anos que ficou no poder, que sempre teve um discurso de autonomia, de politização da sociedade, de autonomia dos movimentos sociais, e que acabou, quando chegou lá, tentando eliminar todas e quaisquer divergências que pudessem afetar a sua permanência no poder, ou o crescimento das suas candidaturas nas prefeituras, etc., como é normal, como é a política tradicional, no final das contas. Ou seja, no discurso, as pessoas acreditavam, pô, a gente vai sair mais politizado desse processo, né? E depois de 12, 14 anos, o que a gente tem é essa falta de política total. A gente vê essa discussão de uma maneira completamente enviesada e não houve nenhuma melhora da politização da população, da autonomia política das pessoas, dos movimentos sociais e etc. Então, quer dizer, acaba o clientelismo reproduzindo o clientelismo. É por isso que eu digo que é muito difícil de fazer de dentro, enquanto você não faz na base da sociedade, porque, por exemplo, o João trouxe questões aí que são macro, tipo a dívida externa. Eu acredito que a solução da dívida externa está nos bairros. Quando as pessoas descobrirem o que é a dívida externa, ou dívida interna, como ele disse, que é todo o mesmo sistema, né, financeiro, quando as pessoas descobrirem o que é isso, como elas podem pressionar a partir disso, é que eu acho que tem a solução, e não chegando ao poder e poder discutir um projeto lá na Câmara dos Deputados, no Parlamento, sobre isso. Acho isso muito improvável que aconteça desse jeito. Se não vem da base da sociedade como um todo, esse tipo de discussão macro a gente não acaba... Num momento ou outro você consegue, porque chega um partido, uma linha política, ideológica no poder, consegue ir para aqui a gente vai fazer uma auditoria, ou vai fazer sei lá, para esse lado, mas imediatamente depois isso reverte, porque não tem sustentação na sociedade enquanto processo. Nós estamos pensando de uma maneira diferente de se relacionar economicamente, a gente está pensando na sociedade. Esse é o problema. E a maioria, por exemplo, o vereador, o Severino agora, eu estou ali, eu quero fazer alguma coisa pela minha comunidade. É absolutamente legítimo, mas isso reproduz a política clientelista, né? Então vamos votar nele porque ele faz bem pela nossa comunidade, e não empodera a comunidade no sentido de você vai fazer, porque senão a gente tira você daí. E o próximo, e os outros também. Então, quer dizer, essa é uma visão. A gente tem visto um monte de movimentos aí de renovação política e etc., cursos, desde o PSDB, que fazia isso lá nos seus institutos, o PT, até coisas novas, esses Renova, esses outros movimentos,
política mesmo eles não fazem, ou seja, criar democracia, que é isso que a gente está aí discutindo com a Casa das Democracias, etc., na base da sociedade. Os próprios políticos fermentando, né? Criando a opinião. Desculpa, eu já me alonguei, Mauai. Pode tocar só. Não alongou, não. Não alongou, não. É só uma lembrança para a gente ter um pouquinho de respiração para finalizar. Não se alongou, não. Foi muito bem-vinda a sua colocação, por favor. Fiquemos livres para terminar sem estresse. Eu acho que você complementou muito bem o que eu estava falando, que estava faltando, eu estava trazendo, né? Que eu fico perplexo de olhar e, nossa, como é que vai mudar isso? Porque se você não toma cuidado, você começa a achar, opa, o herói sou eu que vou chegar lá em cima e apoiar para mudar. E não vai acontecer assim. O que precisa é ter a fermentação na sociedade para as pessoas conseguirem para os laços, e a gente precisa restabelecimento de laços de confiança para que a informação volte a fluir entre os nós da rede, né, entre nós. E a partir daí, acho que se consegue estruturar esse capital social que pode trazer essa mudança de baixo para cima, que é como precisa acontecer para desconstruir essa ideia de herói que está rodando aí, esse mito do herói que está rodando sei lá quantos séculos aí, né? E não é saudável para ninguém. Até falo como fui candidato a prefeito agora. O maior prejudicado é o próprio prefeito, o próprio candidato, a pessoa que fica nessa figura, porque é uma coisa que não deveria existir, né? Não deveria existir esse cargo de prefeito, né? Porque se a sociedade conseguisse assumir essas funções, seria perfeito, não tem mais. É prejudicial a todo mundo, né? Nossa, agora abriu para uma outra questão que a gente vai ter uma outra prosa sobre isso. Fica a sugestão aqui, né? Como é que nós podemos nos livrar deste padrão que pega tudo e puxa tudo e suga toda a energia e não consegue fazer com que a sociedade se crie, inove, converse, persuada, claro, persuasão importante. Fala, João, não ouvi. Fica sempre dependente. Sempre dependente, sempre dependente. É um patriarcado, é um paternalismo e é uma coisa muito prejudicial. Rafael, por favor, você que trouxe a confusão que... Peraí, só um pouquinho, Mauai. Só trazendo aqui, ou em outras palavras, isso que você disse, como que a gente democratiza a sociedade? Isso. Como é que a gente democratiza isso aqui? Como é que a gente democratiza o partido, a família, a igreja? Um tema para a próxima conversa, Fernando. Tá lançada a conversa. A próxima conversa vai ser sobre isso. Chegamos à pauta principal da nossa próxima prosa. Rafael, você que trouxe toda essa confusão, que permitiu todo esse esclarecimento, fica aí. Você faz assim, as suas... Como é que chama isso? As suas considerações finais. As considerações finais, meu amigo. É com você. Eu acho que atingi meu objetivo. Eu entendi mesmo. Dê uma ajuda aí para o Rafael também. Uma gasolina na fogueira. Muito bom. João, muito obrigado. Tem alguma coisa para acrescentar para nós? Eu só agradecer o convite. Bom demais estar aqui. Muito bom. Fernando, meu querido, muito obrigado, viu? Prazer ter você conosco nessa conversação pela primeira vez também, João. E o Luiz chegou junto também, hein, Luiz? Boa demais. Jorge, já me jogou na fogueira logo que eu cheguei, mas tudo bem, a gente vai levar. Mas isso é que é bom, joga no improviso, já fala, e a gente vai porque tem que ter liberdade, porque o sentido é a liberdade, e nós vamos para frente com liberdade. Muito obrigado. Legal. Até o próximo. A todos aí, viu? Abraço. É um prazer estar aqui. Abraço para todo mundo. Valeu. Tchau, tchau. Felicidade. É um prazer. É.